Olá, bom dia. Começa mais um Café com o Presidente. E hoje uma notícia nada agradável. Campinas viveu, semana passada, um verdadeiro cenário de guerra, porque uma quadrilha invadiu uma empresa de segurança no bairro São Bernardo, munida de armamento militar e roubou cerca de 80 milhões dessa empresa. Olá, bom dia, Rafa. Um cenário assustador, né? Com certeza, Pamela. Bom dia a todos que nos assistem. Ficamos assustados, né? Perplexos com tamanha violência. Não é a primeira vez que isso acontece na cidade de Campinas. Dessa vez aconteceu lá no bairro São Bernardo com a empresa Protege. Nós já tivemos um assalto parecido no final do ano passado com a empresa Prosegur, que fica localizado ali no Jardim Nova Mercedes. Esse tipo de assalto acaba nos assustando, porque a forma como é feito, porque a empresa é muito blindada, né? Digamos assim, ela é muito blindada. Essas empresas ela tem todo um esquema de segurança forte, e quando essas quadrilhas decidem invadir essas empresas, com certeza é algo muito violento, com bomba, granada, né, o tipo de armamento usado. No caso da Protege foi usado o armamento .50, que é armamento capaz de derrubar avião. Tranquilo, gente. São Bernardo, Campinas, não é Israel não. E só militares, né, que têm acesso a esse tipo de armamento. Exatamente. Então, assim, é assustador porque nós não sabemos quem é que está por trás de um assalto como esse. Então, isso assusta não só a própria empresa, logicamente, e o bairro, mas assusta toda a cidade de Campinas, toda a região metropolitana que acompanhou de perto tamanha violência. Foi através de relatos da população, nós, terceiros, ficamos sabendo através das redes sociais, porque as pessoas relatavam que estavam ouvindo tiros e ali no entorno do São Bernardo. E muitas pessoas falaram depois que encontraram balas nos apartamentos, inclusive na cama de uma criança que estava dormindo. Imagine só, né, Com Rafa? certeza. A gente está vivendo o quê? Com certeza. Nós temos, inclusive, um dos vereadores, o vereador Vinícius Gratti, que reside bem à frente, no prédio à frente, e ele trouxe na sessão várias cápsulas de bala. Ou seja, Pamela, isso foi assustador, né? Porque a forma como explodiram a empresa, e aí depois o tiroteio, né? A troca de tiros entre funcionários da empresa e a quadrilha que estava assaltando. Isso para atingir uma pessoa, atingir um inocente, uma pessoa que mora ali no entorno, é muito fácil, né? Porque o tamanho do armamento, o tanto de tiro que foi disparado foi assustador. Mesmo no entorno, né? Além do armamento, eles utilizaram outros meios para que pudessem fazer essa ação, né, Rafa? Exatamente. Então, assim, Pamela, foi algo assustador. A população tanto se revoltou que logo terminado o assalto, teve manifestação da população, a população se reuniu na frente da empresa, fez protesto, ou seja, chamando a atenção do poder público, né? Seja do poder legislativo aqui, mas também do poder executivo, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, da Polícia Militar. Eu acho que é algo que o governo do estado precisa intervir na cidade de Campinas numa questão como essa, porque com certeza não foi uma quadrilha da cidade de Campinas, foi uma quadrilha com certeza especializada nesse tipo de roubo, nesse tipo de... E não foi a primeira vez, como você mesmo disse? Exatamente. Então, assim, eu acho que precisa ter uma intervenção aí estadual e federal para que venha a polícia, tanto a polícia militar, a polícia civil e a polícia federal também investigar esse assunto para que esse assunto seja esclarecido e os responsáveis sejam presos o mais rápido possível. E principalmente, como você mesmo disse, ter um respaldo do governo estadual na questão da segurança, porque não é possível que bandidos tenham um armamento melhor do que a própria polícia, né? Exatamente, isso porque dá pra acontecer. O armamento usado por eles não foi da polícia militar em si, né? Foi armamento de exército, né? Da Força Nacional, e isso assusta, porque se essas quadrilhas estão armadas com esse tipo de armamento, isso nos assusta porque de algum lugar está vindo esse armamento. Né, seja ou do próprio país, né, ou das próprias forças nacionais, ou de fora.
Do mercado negro, Exatamente. a gente não sabe, né? Então, assim, por isso que eu digo, quando nós precisamos da intervenção tanto estadual quanto federal, porque isso existe, essa quadrilha pode estar vindo inclusive de outros países, de países vizinhos, esse armamento pode estar vindo de outros países ou da própria Força Nacional, e o que precisa ser investigado é exatamente isso. E não seria necessário também uma melhor estrutura para a polícia, Rafa? Porque hoje, para a polícia conseguir um armamento desse nível, é muito burocrático. Eles têm que, às vezes, usar, por exemplo, a Polícia Civil tem que usar uma arma mais simples, que geralmente é a 38, para poder trabalhar, sendo que eles têm que lidar com bandidos que estão usando fuzis, por exemplo. Pamela, o que precisa é de uma reestruturação na segurança pública, né? Eu acho que cada polícia ela precisa prestar o seu papel para qual ela foi estruturada, né? No caso, a Polícia Civil, por exemplo, é uma polícia que precisa, é uma polícia investigativa, ou seja, para investigar exatamente esses crimes, que eu acho que não precisa de um armamento forte. Porém, a Polícia Militar, ela precisa, primeiro, ser reconhecida, né? E precisa de um armamento que aí sim para combater o bandido, que é a Polícia Militar que está na base, está nos bairros, está fazendo a patrulha. E com Eles certeza, ficam em desvantagem, né, para lidar com o tipo de bandido que com hoje certeza. temos aqui no Brasil. Né? Imagina você, uma viatura da Polícia Militar chegando com 38 ou uma arma mais simples, né, uma arma menor, e aí chega num assalto como esse, troca tiros com uma quadrilha que está com um armamento com fuzil, ou seja, isso... Que atravessa carros blindados. Exatamente, derruba avião. Então, assim, é assustador, inclusive para a própria Polícia Militar, que acaba se sentindo, inclusive, insegura, né? Ela se sente impotente em combater esse tipo de crime. Tá certo. E preocupado com isso, com essa segurança aqui, em razão desse caso que aconteceu em Campinas, o senhor apresentou um requerimento para a Prefeitura em relação à instalação dessas empresas de segurança em locais residenciais, né, Rafa? Exatamente, Pamela. Esse ano aqui nós estamos discutindo, a Prefeitura está fazendo um estudo tanto do plano diretor do município, que dita as regras e o crescimento da cidade para os próximos 10 anos, e nós estamos fazendo também uma revisão da Lei de Uso e Ocupação de Solo, que é uma legislação bastante antiga, que trata do zoneamento da cidade. E essas empresas de transporte de valores, hoje nós temos 4 empresas instaladas nos bairros, em bairros residenciais, e que oferece risco não só às empresas, mas a toda a população que mora no entorno a esses bairros. Você pega no Jardim Nova Mercedes, por exemplo, para você entrar no bairro, obrigatoriamente você precisa passar pela Prosegur, na frente da empresa. E aí o trânsito de pedestre é o dia todo, né, dia, noite, o trânsito de carros é o dia todo também. E aí quando chega um carro forte, aí sai todo o armamento, todos os seguranças da empresa para escoltar a entrada de um carro forte. E isso oferece risco, porque toda vez que chega um assaltante, chega uma quadrilha como essa, a troca de tiros é certa e o terror acontece no bairro todo. Então, o que nós solicitamos e o que nós requeremos ao prefeito é que, junto nesse estudo da Lei de Uso e Ocupação de Solo, transfira essas empresas de transporte de valores para bairros, para regiões industriais e não mais em bairros residenciais, que isso oferece um risco não só para a empresa, mas para toda a população. Então é importante que nós possamos mudar essa legislação. Inicialmente, Pamela, nós tínhamos a ideia de propor um projeto de lei mudando essa legislação, mas isso compete ao prefeito e não ao Poder Legislativo, não à Câmara de Vereadores. Por isso nós fizemos o requerimento. E de imediato o prefeito montou um grupo de estudo, onde esse grupo de estudo, baseado em nosso requerimento, ele já está fazendo toda a análise, todo o estudo, para transferir essas empresas, o zoneamento dessas empresas para regiões industriais, para que elas sejam instaladas. Isso, consequentemente, além de dar segurança às empresas de transporte, também você acaba gerando uma segurança muito maior, porque você não tem o trânsito de pedestres. E você acredita que vai ter resistência dessas empresas? Isso é natural, né? Acaba tendo, porque nós até entendemos que as empresas fizeram um grande investimento onde eles estão, nesses prédios que eles estão, mas o que nós não podemos conviver é com essa insegurança, né?
levando uma insegurança à população, seja do Jardim Nova Mercedes, do São Bernardo e de outros bairros. Nós temos no Jardim Santa Genebra e também no Parque do Vovô. É importante que nós possamos levar essas empresas para as regiões industriais, onde lá eles podem, inclusive, se unir, as empresas podem se unir e montar um esquema de segurança muito maior e não oferecer risco à população. Uhum. E no mundo ideal nem precisaria disso, né, Rafa? Mas a nossa realidade é outra. Exatamente. E são necessárias essas ações, né? O que nós precisamos, Pamela, e aí os países mais desenvolvidos têm feito isso, é investimento na educação. No investimento na educação, quando você investe na base, você dá uma base para a criança, com certeza você não transforma um bandido amanhã. Então é importante que nós temos que começar urgente, porque isso vai refletir daqui 20, 30 anos. Então é importante que não só o governo municipal, mas o governo estadual e o governo federal entenda que a educação é a base de tudo. E para a gente combater a violência, nós precisamos investir mais na educação. Uhum. E apesar de notícias como essa, inclusive Campinas foi notícia na imprensa nacional, houve diminuição, né, Rafa, de latrocínio, de homicídios aqui no estado, né? Pelo menos houve sim, houve um balanço que foi realizado pela Secretaria de Segurança Pública, mas eu acho que assim, a diminuição não significa que nós temos que nos acomodar, né, Pamela? Muito pelo contrário. Investir na segurança precisa ser cada vez maior, esse investimento precisa ser cada vez maior para que nós possamos combater essa violência que existe hoje, não só aqui no estado, mas em todo o país. Em contrapartida, é aí aquilo que eu disse, investimento na educação, para que daqui 20, 30 anos nós tenhamos pessoas não entrando no mundo do crime, não tendo esse tipo de oportunidade, né? Porque muitas vezes a falta de emprego, a falta de trabalho, a população acaba causando mais violência. Então é importante que a gente trabalhe a base, trabalhe essas crianças, para que amanhã a gente dê um futuro garantido para elas. Nisso a gente vale ressaltar a importância do legislativo, porque foi através do seu requerimento, você não ficou inerte a essa situação e prontamente o Executivo já tomou uma decisão, né, Rafa? Exatamente. O prefeito, imediatamente recebendo o nosso requerimento, ele tomou uma iniciativa, montou esse grupo de estudo e foi uma iniciativa da Câmara Municipal. Isso que é o mais importante, Pamela. Então, nós vamos continuar acompanhando esse trabalho. Eu acho que o prefeito precisa dar uma resposta à população nessa questão da mudança de zoneamento dessas empresas, e o governo do estado e o governo federal precisa garantir ainda mais a segurança da nossa região. Tá certo, Rafa. Então estaremos acompanhando a sua fiscalização aqui na segurança da nossa cidade. Eu queria agradecer aqui por nos receber novamente. Eu que agradeço, Pamela, agradeço a todos que nos assistem, sejam sempre bem-vindos. E você, muito obrigada pela sua audiência e não deixe de acompanhar as redes sociais da Câmara Municipal de Campinas, o site da Câmara e, claro, toda a programação da TV Câmara Municipal de Campinas. Até o próximo programa.